Olá, meus amigos e minhas amigas, esse é o primeiro vídeo aqui do canal, onde a gente vai falar de política envolvendo o Brasil e também envolvendo o mundo, né, no contexto que importa aí para o Brasil. Eu vou seguir uma pauta, né, e essa pauta fala das notícias de hoje, dia 30 de setembro, e a gente vai fazer uma análise aqui, e eu vou dar minha opinião, óbvio, né, a respeito de cada notícia, dentro do que eu tenho como valores e opiniões, certo? Então, vamos lá. O STF persegue Eduardo Bolsonaro. O governo Lula sanciona leis que mantêm assistencialismo, a tal da segurança alimentar, né? Sempre pensando na segurança. Segurança pública, promessa vazia da esquerda. Brasil no cenário internacional e influência dos Estados Unidos. E no final a conclusão, certo? Então vamos lá. STF persegue Eduardo Bolsonaro. Em mais um capítulo da perseguição política da esquerda no STF, o deputado Eduardo Bolsonaro foi notificado por edital para apresentar defesa contra acusações infundadas de coação à justiça. Essa ação faz parte da estratégia do ministro Alexandre de Moraes e da Corte, dominada pela esquerda para calar vozes conservadoras que defendem a liberdade e a soberania nacional. Enquanto Eduardo está nos Estados Unidos, o ativismo judicial tenta impor uma agenda política anti-Bolsonaro, ignorando as inúmeras nulidades e perseguições dirigidas contra o ex-presidente. E aí eu vou aqui navegar nas minhas fontes, que são canais de informação que estão aí disponíveis na internet. Vamos lá. Aqui, ó. STF publica edital com notificação de Eduardo Bolsonaro sobre denúncia. Então, tá aqui. Né? Numa atitude de que em que busca validar, né, essa perseguição, eles aí pedem que ele se manifeste aí, num prazo de 15 dias. Né? Bom, eu tenho certeza de que não tem pessoa melhor hoje, né, fazendo um trabalho verdadeiramente sobre nossa soberania, né, buscando de alguma forma resgatar o nosso país. Então, quem tiver uma opinião aí para falar a respeito, os comentários aí estão abertos. Vamos ao próximo aqui. CNN. STF publica edital com notificação a Eduardo Bolsonaro. Mesma coisa que o deputado tem 15 dias para apresentar resposta à denúncia da PGR por suposta coação no curso do processo devido à atuação nos Estados Unidos. A gente não esquece, né, que há pouco tempo atrás, quando o Lula estava preso, teve muito deputado, senador indo para os Estados Unidos pedir ajuda lá, né, inclusive para a Europa também. Eu lembro do atual senador Pimenta. Então, a gente precisa equilibrar esse jogo, né? Por que eles podem e o Eduardo não pode? Será que é porque tem alguma perseguição aí? Não sei. E aqui no próximo, Congresso em Foco. STF publica edital com notificação de Eduardo Bolsonaro sobre denúncia da PGR. Então, a minha opinião é que isso aqui é exagero, né? Eu não vejo o Eduardo como uma ameaça, e sim ele está buscando representar um lado, inclusive, que os eleitores dele acreditam, né? Então, a gente precisa aí reconhecer, né, e ter o direito de opinião. Seria bom, né? Então, vamos lá. Próximo. Governo Lula sanciona leis que mantêm o assistencialismo. Sob o pretexto de garantir a segurança alimentar, o governo Lula sancionou 5 projetos de lei que, na prática, perpetuam políticas assistencialistas e intervencionistas na agricultura familiar. Essa medida mantém o Brasil preso a velhas práticas populistas que enfraquecem o setor produtivo e limitam a liberdade dos agricultores, mostrando que a esquerda continua a priorizar sua agenda ideológica acima do desenvolvimento econômico e da autonomia nacional. E aí temos aqui novamente, né, as fontes que eu usei. Obviamente, esse texto aqui que eu estou lendo é a minha opinião, tá?
a minha leitura sobre o que eu pesquisei aqui no dia de hoje e vi, né, em relação ao nosso Brasil aí e aos nossos interesses enquanto cidadãos, né, pagadores de impostos. E está aqui, o governo sanciona 5 leis aqui na Agência Brasil, né, sobre política de segurança alimentar. Então, isso aqui está favorecendo quem, gente? Quem que você acha que isso aqui está favorecendo? É o agro nosso? Essa tal da agricultura familiar aí, vocês sabem bem do que significa, né? Então, a gente precisa pensar no país como um todo. Lula deveria governar para todo o Brasil, né? E eu acho que ele está buscando o que eu falei aqui, né? São atitudes populistas. E isso não é legal para todo o povo, né? Próxima fonte aqui, gov.br. Nada é impossível quando a gente tem disposição, diz Lula ao sancionar leis em prol da segurança alimentar e da agricultura familiar. Aí tem cerimônia, o pessoal lá, todo mundo, né, comemorando, saindo bem na foto, né, e está aqui, né, mais uma vez, Lula sancionou nesta terça-feira, 30 de setembro, 5 projetos de lei que promovem a agricultura familiar e contribuem para a segurança alimentar e nutricional da população. Ai, ai. Precisamos cuidar do agro, Lula. O agro como um todo. E existe um problema sério lá no Rio Grande do Sul, né? Muitos agricultores estão endividados. Será que não é possível cuidar deles também? Fica a dica. Por último aqui, G1, Lula diz que tem rusgas com o Congresso, mas que parlamentares votaram tudo que precisava. Ah, que legal. Eu não sei se bem isso aqui não, mas eu acho que eu errei aqui. Essa última fonte aqui, eu acho que eu errei aqui na hora de trazer. Mas tá aqui, ó. O presidente deu a declaração durante uma cerimônia de sanção de 5 projetos sobre segurança alimentar. Sim, eu acertei. Perdão, é muita informação. Mas a gente vai melhorar. E seguindo aqui, próxima notícia, segurança pública, promessa vazia da esquerda. Apesar das pressões e das tentativas da Câmara dos Deputados de agilizar projetos sobre segurança pública, a realidade das ruas segue caótica. Eu moro no Rio, eu sei como é que é isso, né? A violência cresce e os criminosos continuam impunes, graças à falta de compromisso real do governo esquerdista, que prefere discursos vazios a ações efetivas. A solução urgente é acabar com o conluio político que garante a zona de conforto do crime organizado e implementar políticas firmes que protejam a população. Nós, pagadores de impostos, precisamos de segurança. A gente merece, né? E quem vai garantir essa segurança? A gente não pode nem mesmo portar uma arma, adquirir uma arma para ficar em casa, né? O Estado vai ajudar a gente porque o bandido está aí, portando fuzil, pistola, andando em bando em carro, cercando as pessoas. Como é que faz, né? E aí está a fonte aqui, G1. Para reverter imagem negativa, Câmara agiliza a votação de projetos sobre segurança pública. Hugo Mota quer limpar a imagem. Por que será que está suja, né? Eu sei por quê. E aí a Câmara dos Deputados aprovou nessa terça-feira 8 requerimentos de urgência para propostas que tratam sobre segurança pública. Os requerimentos de urgência permitem que os textos sejam votados diretamente no plenário, sem passar por comissões temáticas. Eu acho isso aqui péssimo. Bom, eu acho que isso tudo aqui é vazio, né? A gente precisa de efetividade. A gente precisa que a polícia possa trabalhar sem interferência e que os bandidos sejam presos e não saiam no dia seguinte, né? Porque para prender por questões políticas, as pessoas não precisam nem de inquérito, nem de denúncia, nem nada, né? Aí fica preso. Péssimo isso. E última notícia, Brasil no cenário internacional e influência dos Estados Unidos da América. O presidente Donald Trump segue firme na defesa dos valores conservadores e na luta contra governos esquerdistas que ameaçam a ordem do hemisfério ocidental. O Brasil, sufocado pela esquerda interna,
também enfrenta pressões externas decorrentes dessa crise ideológica. No cenário global, a disputa entre conservadores e progressistas é acirrada, com reflexos claros nas políticas e manifestações que têm impacto direto sobre o futuro do país. E a nossa fonte aqui é esse portal DW aqui, nem sei direito o que significa, mas está aqui, papel central da Cisjordânia no conflito israelo-palestino. Bom, encerrando, esse panorama evidencia um momento decisivo para o Brasil em 2025, a batalha entre um sistema político corrompido pela esquerda e a resistência dos conservadores que lutam para restaurar a ordem e segurança e o progresso nacional. Então, a gente só gostaria que o Brasil realmente evoluísse. E a gente gostaria de não ser perseguido e ameaçado de prisão, né? Eu, como jornalista e comentarista, espero poder manifestar minha opinião sem sofrer ameaças, sem sofrer pressão, pois eu ainda acredito que eu estou numa democracia e, com todo respeito, eu preciso me manifestar, certo? Então é isso, pessoal. Agradeço demais. E aquilo que vocês sabem, aqui no YouTube a gente precisa ajudar dando like no conteúdo. Se gostou, eu estou pedindo aqui no final. Se não gostou, pode dar o dislike aí. E siga o canal, incentive. Estamos começando, então muita coisa vai acontecer aqui. E eu espero poder agregar algum valor, né, nesse nosso contexto de informações, obviamente, pela minha visão conservadora. Tudo bem? Agradeço a presença de vocês até aqui. Aquele abraço. Fiquem com Deus.